Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais uma live de aquecimento. A última live de aquecimento antes do nosso evento, que será semana que vem, 10, 12 e 14. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no link da bio. Ei, Brenda, bom dia, tudo bem? Colocando o tema da live. Como conciliar vida pessoal com vida profissional. Bom dia. Pera aí. Pronto, foi. Bom dia, Camila, tá boa? Bom, gente, como eu tava falando, última live de aquecimento, 2 semanas inteiras de live. Vocês participaram de alguma? Me conta. É a primeira live que vocês estão participando dessa série. Bom dia, Laura, tudo bem? Primeira ou participaram de alguma nessas 2 semanas? Estamos aí numa série grande de uma live de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer na próxima semana. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Link na bio. Quero saber se também vocês já se inscreveram. Ai, que bom que você participou de quase todas, Laura. Fico super feliz. Quem perdeu, gente, é só ir no link da bio. No link da bio gente. Só ir no meu feed que as lives estão lá. Brenda, algumas. Camila. Participou, Camila? Muito bom, gente. Vamos lá. Primeiro, queria saber se vocês têm dificuldade com vida pessoal versus vida profissional. Me conta. Quero saber se vocês têm essa questão aí a ser resolvida. Uma questão que pega muita gente. Minhas alunas, maioria questionava exatamente esse ponto. Eu até tive uma aluna que levava o computador quando ia para casa dos amigos, alguma coisa, levava o computador para ficar o tempo inteiro renderizando e ao mesmo tempo de conversando com os amigos. Gente, isso é uma prisão, né? A gente não precisa disso, né? Bom dia, Juliana. Então, queria saber se você tem. Ah, que bom, Camila, assiste mesmo. Queria saber se você tem dificuldade de separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Ei, Bela, bom dia, tudo bem? Estamos falando hoje sobre vida pessoal versus profissional. Queria saber se vocês têm dificuldade de separar as duas coisas ou se vocês separam muito bem. 6 horas da tarde, vou embora do escritório, desligo o computador, sigo a vida, ou é aquele negócio que ainda fica e você continua à noite, você não sai fim de semana porque você tá sempre atarefada com coisa do escritório. Conheço muitas pessoas assim, que sempre estão correndo atrás porque sempre estão atrasadas com alguns prazos, e aí deixa para concentrar no final de semana. Super dificuldade. Bela disse que separa bem. Sabe o que eu vejo, gente? Para a maioria das pessoas, como as pessoas começam os escritórios e ainda não tem equipe para ajudar, ou a equipe ainda não consegue ajudar muita coisa, as pessoas acabam colocando o seu dia, horário comercial, para fazer os atendimentos e fornecedor e tudo que precisa, e a parte da noite e final de semana para conseguir adiantar projetos. Então eu vejo muitos fazendo isso, né? Depende do momento do projeto, saber administrar o tempo para mim é muito complicado.
porque hoje ainda, por ser home office, a conciliação é péssima. Gente, o home office, ele precisa que você seja muito mais regrado, né? Muito mais, porque o seu trabalho tá ali do seu lado, né? Então é muito fácil você colocar uma imagem e ver uma televisão, aí toda hora vai dar uma olhada. E isso vai cansando a nossa mente. Eu já comentei com vocês, gente, que depois que eu comecei a separar muito bem o meu horário de trabalho com a minha vida pessoal, eu comecei a ser muito mais uma pessoa que consegue agilizar muito mais e muito mais assertiva nas minhas atividades. Então, muitas vezes, esse cansaço mental que te gera por estar o tempo inteiro ali no computador ou ligado, mesmo que você esteja antenado ali que está acontecendo alguma coisa, isso faz com que você não descanse a mente, né? É igual férias, né? Eu falo, não, gente, é tão importante tirar férias. Eu, por exemplo, vou sair de férias agora em novembro, eu não tô dando conta mais, porque eu já tô morta de cansaço. Eu preciso de um tempo para realmente desconectar e desligar de tudo e conseguir descansar minha cabeça para voltar com ainda mais ideias, né? Então a gente precisa do nosso tempo de descanso, a gente precisa da nossa mente acalmar. Eu sei que empresário, gente, a gente não pode ver uma ilusão que a gente sempre vai estar assim, que você consegue desligar totalmente, que você não importa com nada, muito pelo contrário, tá? A gente sempre vai estar ligado, sempre vai estar antenado, isso, né? Não tem como, né? Se tiver algum problema, você que tem que resolver, mas você consegue dar uma diminuída. Por exemplo, toda vez que eu chego em casa, gente, às vezes eu coloco o celular de lado, vou fazer outras coisas para não ficar o tempo inteiro nisso aqui, tá? Bom dia, Cláudia. Então, vou falar algumas sugestões que eu vejo de como organizar isso e entender o que você precisa fazer para ter mais paz. Sim, não abro mão do meu tempo off. Depende do dia, a cabeça isso já para de funcionar, gente. Não adianta. Tem gente que fica no looping tentando fazer com que as coisas aconteçam e não vai acontecer, porque ali não sai mais ideias, né? É isso mesmo, Bela. Exatamente. Sabe que o nome da minha filha vai ser Bela. Não sei se eu já te contei aqui. O nome da minha filha vai ser Bela. Vamos lá, gente. Então, o que eu queria compartilhar é muito mais minha experiência do que em si um passo a passo, uma coisa muito formal para te passar. Então, a primeira coisa, gente, que eu tinha muita dificuldade de recusar o cliente quando ele me solicitava uma saída, uma reunião, alguma coisa. Até hoje, às vezes a pessoa me pede uma reunião, eu fico meio assim... Ai, meu Deus, eu não tenho horário. E eu sofro por não ter horário para aquela pessoa quando ela precisa, sabe? Uma coisa pessoal minha, tá, gente? Eu sei que muitos de vocês conseguem isso numa boa. Mas é uma coisa pessoal minha que eu tenho um pouco de dificuldade. E hoje eu consigo contornar e falar muito bem que depois do horário, no final de semana, eu realmente não faço os atendimentos. Mas antes eu não conseguia falar que eu não fazia os atendimentos. Eu simplesmente aceitava tudo e não falava não. E aí eu comecei a envolver no início da minha carreira, quando eu comecei a ter o escritório, enfim. E eu comecei a lotar minha agenda com alguns atendimentos à noite e durante o dia eu até contornava bem, sabe? Eu tinha equipe, elas conseguiam desafogar, mas os atendimentos à noite me prendiam muito. Até que eu falei, gente, se eu não pensar em mim, se você não pensar em você, sempre vai ter alguém pedindo alguma coisa que você pode ou não abrir mão do seu tempo ou do que você faria ali na sua vida pessoal. E eu fui reparando, gente, até hoje, sinceramente, que se eu não parar para pensar em mim, na minha saúde, no meu filho, no meu bem-estar, nas minhas coisas, cliente nenhum vai parar para pensar em mim, né? Claro que hoje eu tenho clientes maravilhosos, super fofos e tal, mas assim, eu vejo que a pessoa não vai ter o cuidado. Nossa, ela tá morta de cansaço. Nossa, eu não vou fazer isso com ela 8 horas da noite. Nossa, pra que eu vou levar ela no final de semana para ir numa loja olhar uma coisa? De jeito nenhum, gente. As pessoas, elas querem isso. E elas oferecem para você para ver se você cede ou não cede. E eu era uma dessas pessoas que cedia no início. E eu tive muita dificuldade de conseguir vencer isso. Então eu acho que foi na minha primeira gravidez, né, gente, que eu falei assim, não tem como. Eu tenho que mudar. Na época eu não trabalhava tanto assim. Na verdade, o trabalho de escritório eu não levava muito, não.
O negócio era os atendimentos mesmo. E até alguns clientes, tipo assim, meio enrolados, que ficavam assim, eu vou chegar às 6, aí de repente chegava às 7, e aí às 7 terminava às 9. Então, enfim, tinha ainda esses clientes meio abusivos que eu aceitava na época e hoje eu não aceito de jeito nenhum. E aí, quando eu engravidei do meu primeiro filho, gente, eu falei assim, não, eu preciso mudar isso. Eu vou perder cliente e eu encarei isso numa boa. E a gente sabe que alguns clientes que você não topa atender em horários diferentes, e enfim, e até você não precisa ser tão radical quanto eu, tá, gente? Eu tô falando realmente a minha experiência. E aí eu falei assim, nossa, eu vou já antes mesmo de chegar a hora de nascer meu filho e eu mudar assim, eu já vou sentir um pouco o mercado, como ele se comporta com um não para noites e final de semana. E eu comecei a trabalhar isso e foi uma coisa muito difícil, porque como eu falei com vocês, eu tinha essa dificuldade de não aceitar e falar que eu não podia. Principalmente quando eu era um cliente muito bom que queria fazer um orçamento e eu já colocava isso na mesa, né? Porque você tem que ser muito claro desde o início. E eu já colocava isso, a pessoa às vezes falava, mas eu trabalho o dia inteiro, infelizmente não vou conseguir fazer com você. E eu sofria também de não fechar aquele cliente, mas eu sabia que eu estava tomando uma decisão que era boa pra mim, gente. Eu tenho que pensar em mim, na minha família, nas minhas coisas, no meu tempo, no meu seriado, o que eu quiser fazer fora do escritório. E aí, aos pouquinhos eu fui realmente tirando esses clientes que exigiam esses horários, né, que queriam esses horários e até hoje aparecem e até hoje eu recuso. E o que foi o mais assustador para mim é que muitos clientes que falavam que só podiam noite e final de semana, quando eu falava que não, que eu falava assim, eu não posso, eu não atendo esse horário, pararararará, o cliente arrumava um horário 2 horas da tarde. Eu ficava assim, gente, então eu ia atender esse cliente à noite ou sábado, sendo que ele tinha 2 horas da tarde. Como assim, né? Por que ele não me falou antes que tinha 2 horas da tarde? É porque para ele era muito mais cômodo que fosse à noite. Mas se ele quer muito fazer comigo, ele dava um jeito e arrumava o horário 10 horas da manhã. E foi o que começou a acontecer aos pouquinhos. Então, aos pouquinhos, as pessoas foram se adaptando, quem fazia questão de fazer projeto comigo e quem não tinha esse... Gente, eu tô numa tosse ruim, viu? Quem não tinha esse total interesse em fazer questão ou não tinha essa possibilidade, foi se afastando e não aproximando mais. E aos pouquinhos eu fui diminuindo bem essa carga e investindo essa carga de trabalho que eu fazia nesses horários na minha família e nas minhas coisas, né? Então, e na época também eu fiz muito tempo de pós à noite, né? Que eu tinha 3 vezes na semana, então era muito cansativo. Eu ficar 3 vezes na semana fazendo MBA à noite e 2 vezes na semana atendendo cliente e sábado atendendo cliente. Era muito puxado, gente. Eu acho às vezes desumano o que algumas pessoas da nossa área fazem, né? Eu acho desumano. E principalmente porque fazem e não vem dinheiro nenhum entrar, né? É uma coisa assim que não consegue entrar na minha cabeça. Mas aí eu fui fazendo isso, depois que meu filho nasceu, aí muita coisa virou culpa dele. Gente, é maravilhoso. Eu tenho que buscar ele 5h30, 5h45 na escola, então eu tenho que terminar os meus atendimentos até 5h30, por exemplo, porque é muito perto. Então eu sempre falava assim, nossa, o horário da escola do meu filho. E aí eu tinha que ir embora. E é claro que o cliente entendia na hora que meu filho não ia ficar pra fora da escola, né? Então as pessoas entendiam. Então aos pouquinhos e final de semana eu também falava, eu quero ficar com meu filho e tal. Eu já voltei a trabalhar muito rápido, né, gente? Eu fiquei 20 dias de licença maternidade no meu filho, muito por opção e também por muitas coisas que estavam acontecendo. A gente estava com muita obra, muito cliente, muita coisa. E aí eu queria investir o máximo de tempo que eu pudesse em ser aquele horário que a gente estava aqui no horário comercial. Então, aos pouquinhos eu fui fazendo isso e fui migrando totalmente para um período comercial. Então, eu sou uma pessoa que hoje trabalho no período comercial e tenho minha vida, muitas coisas, muitas atividades da minha vida nos outros horários. E o que me pegou, o que fez diferença para mim foi conseguir falar não. E não ter medo do que eu tava perdendo, né? Eu acho que o medo do que eu ia perder ali era muito grande, né? E eu sei que muitos de vocês dependem financeiramente do escritório, eu também dependia.
Eu já tinha um custo alto na época de escritório, que também me assustava, né? De ter um custo alto de escritório, começar a recusar cliente, como isso ia fazer sentido na cabeça de alguém, né? E pra mim tinha que fazer sentido porque eu tava priorizando a minha vida, né? E eu fui reparando que quanto mais eu cortava, mais boa profissional eu era no tempo que eu estava ali. Antes eu lembro que eu dava uma enrolada, sabe? Abria o WhatsApp toda hora e aí eu embolava no que eu tinha que fazer. Eu não conseguia ter foco 100% no que estava ali, sabe? Eu sempre estava ainda olhando alguma coisa aqui, alguma coisa ali, perdendo o foco demais. Enfim, e eu fui reparando que depois que eu falei assim, olha, eu tenho pouco tempo de trabalho, pouco tempo assim, né, gente? É o que as pessoas têm, né? Mas eu tenho pouco tempo de trabalho, então eu tenho que ser muito boa nesse pouco tempo que eu tenho. E eu comecei a separar os horários para cada atividade, já que tinha reduzido. Então hoje eu tenho horários definidos para tudo, né? Horários para dar as mentorias, horários para gravar os vídeos, horário para atender os clientes, horário para atender as meninas do escritório, horários para as nossas reuniões. Eu tenho reunião semanalmente do escritório no Azul, tenho reunião semanal do escritório. Então eu tenho 2 empresas funcionando ao mesmo tempo e eu tenho que dar toda a assistência e toda a atenção para essas 2 empresas com horário comercial. E funciona, gente. E funciona. Bastou eu colocar um limite nisso aí e falar que não topava atender dessa forma. E as coisas foram caminhando. E como eu comentei, alguns clientes eu não perdi, alguns clientes toparam entrar nessa comigo e se arrumaram. Eu tenho até um cliente agora que, tipo assim, eu ficava assim, nossa, mas como que nós vamos fazer os atendimentos? Ele trabalha lá em outra cidade, é muito longe, ele fica lá o dia inteiro, enfim, como que a gente vai fazer? Ele fala, não, eu dou um jeito. Aí tira um dia de home office, trabalha de manhã, à tarde fica em loja com a gente, enfim, gente. E a pandemia eu acho que ajudou nisso também. A gente vê novas possibilidades, o pessoal está um pouco mais flexível no trabalho, dependendo da pessoa e da situação, consegue repor o horário depois, enfim. E foi funcionando dessa forma e funciona muito bem até então. Se você me perguntar assim, Vivi, você nunca abre exceção? Mentira, né, gente? Eu abro pouquíssimas e raríssimas exceções, caso seja extremamente necessário. Vou dar um exemplo para vocês muito legal que aconteceu esses dias, foi até recente. Eu tenho um casal de clientes que a esposa trabalha muito, o marido trabalha muito, mas os dois, o marido é empresário, a esposa não, ela trabalha para uma empresa. E toda vez que a gente sai para olhar qualquer coisa, ela recebe muitas ligações, muitas. É tipo assim, absurdo. E ela fica muito ligada no WhatsApp porque ela tem que ficar retornando várias coisas para várias pessoas o tempo inteiro. E ela até sai, mas ela não consegue concentrar no que nós estamos fazendo ali porque ela tem que parar toda hora e eu entendo perfeitamente. E isso foi se arrastando, né? Uma coisa é a gente escolher pedra assim, olhar iluminação assim, olhar algumas coisas assim, ok. Mas quando chegou na hora dos móveis, eu falei, gente... Escolher móveis desse jeito, né? Você não podendo concentrar no que você tá fazendo, toda hora alguém te ligando. Enfim, é muito chato, né? Eu falei, nossa, tadinha dela, porque é uma coisa tão gostosa, é pra ser tão feliz, tão proveitoso. E a pessoa simplesmente não vai conseguir aproveitar aquele momento porque ela tá no horário dela de trabalho e precisa se concentrar ali no que ela tem que fazer. E vocês acreditam que eu ofereci ir num sábado de manhã? Porque eu falei assim, gente, ela não vai ter uma experiência completa se ela não tiver essa 100% da atenção ali e tiver que ficar dividindo isso, né? Então eu ofereci, a gente foi num sábado, foi maravilhoso, porque ela falou assim, ai que delícia, eu consegui aproveitar e escolher as coisas, entender o que tá acontecendo, porque muitas vezes ela pegava a discussão minha e do marido no meio do caminho, aí depois voltava, aí depois ia, voltava. Então ela não conseguia acompanhar um pensamento e ali nos móveis ela conseguiu, ficou super feliz, eles ficaram super felizes com a compra do mobiliário. Então, gente, eu tô falando, eu não trabalho? Eu não trabalho, mas em alguns casos eu tenho sensibilidade também para conseguir diferenciar o que realmente não vai fazer tanta diferença para mim se eu disponibilizasse metade de um sábado a cada 6 meses.
E para ela era uma coisa que ia mudar totalmente o que ela ia ter de experiência dela com a compra do mobiliário dela. E para mim, acho que valeu a pena. Então, gente, são decisões que você tem que fazer, né? E eu tenho certeza que quando você restringir o seu horário e conseguir colocar os seus pontos e conseguir falar não, provavelmente você vai ser uma pessoa muito mais produtiva. E aí eu falei agora, já comentei de final de semana e noite, agora eu vou comentar com você de férias. Eu tinha muita dificuldade de tirar férias, porque às vezes o cliente respeitava, mas o pessoal do escritório não respeitava. Né, gente? As pessoas aqui ficavam me mandando mensagem o dia inteiro. Então, se o cliente perguntava qualquer coisa para elas, elas pegavam essa pergunta e direcionavam para mim. E enfim, ficava nesse bate e volta. E eu na praia ficava toda hora no celular entrando, saindo, preocupada se tinha alguma coisa para responder, se não tinha, como é que ia ser, enfim. E aos pouquinhos eu fui organizando a equipe e também profissionalizando essa equipe para que ela conseguisse responder por mim as coisas e dando autonomia, né, gente? Porque não adianta. E uma coisa que também tive que trabalhar em mim, gente, porque eu sempre achei que a minha decisão final era a melhor de todas e que talvez ninguém conseguiria pensar da forma com que eu penso. E aos pouquinhos, as meninas começaram a entender a forma com que eu penso, e hoje é impressionante que nem quando eu estou aqui eu recebo mensagens das meninas, é bem raro. Eu recebo só de 2 pessoas, que é da Luz, nossa coordenadora, que ela filtra todas as mensagens que as meninas mandariam, o que elas conversariam comigo no WhatsApp, e a Camila, que é uma outra arquiteta que faz atendimento com o cliente, então só as 2 ficam com o cliente. Então muitas vezes elas me mandam durante o dia, mas bem filtrado. E quando eu estou de férias, gente, muitas vezes agora quem vai perguntar se tá tudo bem sou eu, né? Então, nas últimas férias que eu tirei, eu falei, gente, as meninas estão muito caladinhas, né? Tá respondendo. Eu vejo que responde todos os grupos, às vezes eu arquivo os grupos. Mas enfim, meu celular fica lá, né, gente? Eu consigo enxergar o que está acontecendo, mas não me pergunta nada, né? Pega e resolve. E se por acaso não conseguir resolver, gente, esse é o ônus de ser empresário. A gente vai ter que conviver com isso eternamente, tá, gente? A pessoa muitas vezes vai precisar de você se é uma situação que ela não consegue resolver sozinha. E aí também juntamos com isso as nossas férias coletivas maravilhosas, que aí nem o cliente e nem elas estão aqui. Então é o período que eu mais descanso, porque a gente avisa que o escritório vai estar fechado, elas não estão com o celular, não vão conversar com o cliente nem nada. Eu, muitas vezes, nas últimas férias coletivas, até recebi 2 mensagens entre o dia tipo 20 e 21 de algum cliente com uma urgência, mas foi muito fácil. Respondi, resolveu e tal. E depois eu ignorei esse celular, que é o período que eu realmente tiro para desligar 100%. Você precisa de um período para você desligar 100% e cuidar de você, fazer suas coisas. Então eu consegui fazer isso com as férias coletivas aqui. Elas geralmente acontecem do dia 19 ao dia 3, 2, depende de como que é de janeiro. E em janeiro, gente, na primeira semana de janeiro, os clientes já mandam milhões de mensagens, tá? E também é uma época que as obras param, então a gente aproveita nisso. Até lojas de acabamentos estão fechando entre Natal e Réveillon, então é uma época ótima se você quiser pensar em algo assim de propor umas férias coletivas. Importante você já colocar no seu contrato que você não estão contando os dias úteis do seu contrato nesse período, porque se você para 15 dias a sua equipe toda, ou você mesmo, e simplesmente está contando prazo, imagina o tanto de prazo que você poderia perder por causa desses 15 dias. Então, desde que eu coloquei no meu contrato e alinhei tudo, a gente consegue fazer isso muito facilmente. E eu, gente, sou uma pessoa que curto muito a vida, faço outras coisas. Gente, é muita coisa mesmo que eu faço fora escritório, tá? Vocês não têm noção, assim, é muito tempo em outras atividades. Eu acho que isso que me faz ser uma pessoa e uma profissional melhor. Então, dei realmente
bate-papo aqui para vocês entenderem como que eu consegui sair dessa. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se funciona dessa forma com vocês, se vocês conseguiram já desvincular, se ainda ficam com muito medo de perder clientes por falar não. Mas uma coisa, gente, inclusive agora no período que eu tô grávida, né? Que é um período que, assim, eu acho excelente falar com o cliente que eu tô grávida, né? Porque todos os clientes não deixam nem abaixar pra pegar uma caneta que caiu. Mas eu vejo que se eu não pensar, tipo assim, eu não tô sentindo bem, aconteceu alguma coisa, eu tô com algum problema, se eu não pensar em mim, se eu não pensar na minha gestação, se eu não pensar em nada, o cliente sempre vai querer, e não é por maldade, não. Não é por maldade, não, é porque simplesmente ele tá ali e ele quer receber o seu serviço, tá? Eu prefiro atender à noite e final de semana para não perder tempo para projetar. Laura, esse é uma grande questão, não posso falar que é um problema, das pessoas da nossa área, porque você consegue fazer isso por pouco tempo e aos pouquinhos você vai começar a ficar muito cansada e não vai conseguir ter tanta eficiência. Isso porque você ainda não tem equipe, né? Não sei se você tem equipe, mas talvez você não tenha equipe que te desafogue. Mas daqui a pouco você vai conseguir alinhar isso e você faz isso durante a semana e fica livre nos finais de semana. E aí pode ser uma escolha sua e não uma necessidade. Eu acho que a maior libertação da vida é você ter escolha. Eu falo assim, gente, você escolher se você quer ou não quer, é a melhor coisa, que eu falo que é isso que eu quero atingir em todas as áreas da minha vida, é ter escolha, né? Se você não tem escolha é muito chato, mas se você escolhe atender num sábado, no final de semana, porque você quis, maravilhoso. Agora, se você é obrigado àquilo, você não tem como fugir daquilo e você não consegue escolher, aí pra mim fica ruim, tá? Na minha cabeça isso funciona com escritórios grandes, você não precisa, Brenda, sentir com obrigação. Se você tiver uma pessoa para te ajudar, já resolve. Se você tiver uma pessoa para te ajudar, já resolve, viu, Brenda? Não precisa achar que isso só funciona para escritório grande. Muito pelo contrário, eu conheço muitos escritórios grandes que os donos de escritório são mais reféns do escritório porque tem um volume muito grande de clientes do que quem tem menos clientes está começando agora. Tá? Então isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que quebrar, sabe? Porque funciona e funciona, se você estiver organizada desde o início, funciona muito mais fácil para escritórios menores que para escritórios maiores, tá? Então você consegue sim ter escolha se quer ou não quer. Gente, a gente tem que escolher que cliente que a gente quer, a gente tem que escolher qual horário que a gente quer trabalhar. Tem gente que não trabalha de manhã, gente, funciona bem tarde e noite, ok, maravilhoso, trabalha esse horário. Não precisa ficar acordando cedo, não. Faça o seu horário, entendeu? É isso, essa é a vantagem de ser empresário. E se a gente não usufrui disso, aí vira mais escravo. Por isso que eu recebo tanta gente aqui falando, nossa, eu tô quase desistindo. Vou entrar no escritório, que pelo menos eu saio dali 6 horas da tarde, desligo tudo e vou embora pra casa. E aí vive desse jeito, tá? Então, Brenda, tem solução sim. Gente, seguinte, quem ainda não se inscreveu para o nosso evento na próxima semana, não perca, gente. 10, 12 e 14 teremos aula, online, que vocês vão receber um conteúdo fantástico e vocês não podem perder. Gente, eu tô querendo tossir, mas não tô conseguindo tossir. E você não pode perder, se você não se inscreveu, você vai lá, se inscreva. E hoje foi a última live nossa de aquecimento. Agora nós vamos voltar às nossas lives todas as quartas-feiras, né? Que é o nosso dia oficial de live do Café Lucrativo, 8h15, tá? Mas eu vou ver se eu consigo abrir mais uns horários, porque foi tão bom estar com vocês esses... Nem consegui reparar, gente. Foram 15 dias direto de live, né? E, enfim, foi muito bom estar aqui com vocês esse tempo todo. Mas segunda-feira a gente encontra com um super conteúdo para você que a gente está preparando com muito carinho. Eu tenho certeza que já vai mudar muita coisa aí no seu escritório, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser conversar mais sobre esse assunto, pode me chamar e a gente se fala, tá bom? Um beijo para vocês e sextou, né, gente? Eu falando de vida pessoal é para vocês aproveitarem seu final de semana.
Beijo!